dessa situação, desse acordo entre dirigentes, né? A presidenta Patrícia Amorim já trouxe para si, né, os méritos, né, como se ela estivesse dando a volta olímpica com a taça nesse momento. Quem deu a volta olímpica foi o time que em campo ganhou o verdadeiro Campeonato Brasileiro disputado em 87. Então acho que o torcedor rubro-negro tem que ficar bem atento. E outra coisa, né, não é preciso que o torcedor do Flamengo espere que o presidente da CBF, seja ele qual for, o Carlos Teixeira, que fosse outro, dê uma canetada para que tenha a verdadeira ideia de que foi campeão do Brasil naquela temporada. E aí entra uma outra questão que eu acho que é importante, e aqui a gente tem procurado fazer com que essa história seja contada da melhor maneira possível, né? A história verdadeira, porque em nome até da paixão, da rivalidade, muitas vezes deturpam a história e criam-se várias assim, versões totalmente sem pé nem cabeça. Um conta para o outro que imagina uma outra história, e aí você tem gente que vivia naquela época, já era crescidinha e acompanhou, mas que não lembra, ou lembra daquilo que gostaria que fosse a verdade. Gente que não era nascida, ou que era muito pequena ainda e tal, e que não se preocupou em entender a história direito. Então, se é para debater o assunto no nível minimamente aceitável, né, o torcedor também tem que procurar conhecer a história. Senão, não dá. Aí vira uma discussão de boteco no pior sentido que a expressão possa significar. Ou seja, uma discussão rasteira, sem nexo nenhum, sem sentido algum. Então, você vê, por exemplo, que o e-mail do Carlos Alberto Pedroso, de São Paulo. Uma das frases dele aqui. O Flamengo não quis decidir com o Internacional Guarani Sport Recife num quadrangular, que seria de fato o direito que apontaria o campeão. Só nessa frase, Carlos, você já comete um tremendo equívoco. O Flamengo não disputou, como também o Inter não quis disputar. Os vencedores, campeão e vice do módulo verde, a Copa União, se recusaram a enfrentar Sport Guarani, aí os dois vencedores mesmo do módulo amarelo, porque não saiu campeão na disputa de pênaltis entre ambos, né? No módulo amarelo. Só uma coisa, né, o módulo verde que a CBF inventou, sim, como tal, como denominação, para criar que o Clube dos 13 e a Copa União jamais reconheceu. Exatamente. Ou seja, a Copa União e o tal módulo amarelo. Isso porque houve um acordo do Clube dos 13 de que não jogaria esse cruzamento, que a grosso modo seria como pegar o campeão e vice da segunda divisão para jogar contra o campeão e vice da primeira divisão. Se você quer conhecer a história, um pouquinho eu conto lá no meu blog, tem um link para a excelente matéria do Biratan Leal, que é hoje inclusive da revista ESPN, e na época escreveu no site Trivela, está lá até hoje no ar a matéria dele, que explica detalhadamente essa questão, tá? Está lá o link. O Paulo Vinícius contou essa história 500 mil vezes no blog, ele se encontra também as informações, até o e-mail que ele colocou lá, para quem quiser que ele mande um e-mail com o resumo dessa história. Texto pronto. Né? Que é só copiar e mandar. Ou seja, é muito importante, se você leva o futebol a sério, quer discutir essa questão, você pode até discordar de mim, do Juca, do Palmeiras, do Palomino, do Carlos Anjos, do Márcio, tudo bem, é um direito de cada um. Mas vamos conhecer a história. Discutir sem conhecer, aí não dá. Fica mais fácil ser manipulado, você torcedor, pelos dirigentes que querem tirar proveito disso de uma forma ou de outra. Né? Porque tem muito mais gente que quer capitalizar isso. Né? E eu espero que a presidenta do Flamengo, digamos, né, ela falou hoje aqui, até a Patrícia Lopes, que cobriu, né, o Fã de Esporte vai ver os trechos da entrevista, ela hoje foi cobrir, a nossa repórter no Rio, foi cobrir a entrevista coletiva da charadela Patrícia Amorim, e uma das perguntas, né, como fica a relação com o Clube dos 13? E disse a presidenta do Flamengo: o Flamengo se sentiu desamparado e agora vai pensar somente nos seus interesses. Espero que sejam realmente os seus interesses, seus do Flamengo, não interesses de pessoas do Flamengo ou de outras pessoas que querem se aproveitar do Flamengo. E justiça seja feita sobre esse desamparo. Fico inteiramente à vontade para tocar nisso. O presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, fez questão de ligar para ela no mesmo dia em que o São Paulo recebeu a taça de bolinhas, para dizer que o Clube dos 13 entraria como litisconsorte na ação que ela ia mover contra a CBF. Ou seja, então desamparo também em termos. Né? Que ela tem a crítica ao seu parceiro Juvenal Juventus. Mas não, e te digo mais, se houver uma queixa no Conselho de Ética do Clube dos 13, acho que o São Paulo toma de 19-1 hoje. Então, devagar. Né? Oi, Márcio, muito boa noite. Boa noite, Palomino. Boa noite, amigo do Linho de Passe.